Oi, gente! O Ciência Tudo está no ar e, como estamos perto do Dia das Crianças, vamos falar sobre a relação delas com a ciência. A infância é uma fase de muito aprendizado e a ciência pode e deve fazer parte dela. Estimular a curiosidade das crianças e ajudá-las a compreender o mundo como ele funciona é muito importante para a formação intelectual e da personalidade das nossas crianças. Então, vamos juntos nessa jornada de aprendizado? Eu sou o Bruno Barros e está no ar o Ciência é Tudo. Gente, pode não parecer, mas a infância e a ciência caminham de mãos dadas. Muita curiosidade, experiências e também descobertas. O processo de aprendizagem infantil é por si só um experimento científico. E muitos dos grandes cientistas da história começaram suas jornadas bem cedinho. Olha só. Toda criança tem em si uma das características mais básicas para ser um cientista: a curiosidade. A vontade de descobrir o mundo e aprender mais a cada dia é o que move a ciência e também o desenvolvimento dos seres humanos nos primeiros anos de vida. E o estímulo nessa fase pode ser decisivo para o surgimento de novos grandes cientistas. Marie Curie, por exemplo, demonstrava interesse por física e matemática quando pequena, mas essas disciplinas eram proibidas em escolas polonesas na época. Seu pai, que era professor, foi responsável pelas primeiras lições científicas usando instrumentos de laboratório que havia levado para casa. E assim ela seguiu os estudos até se tornar a primeira mulher a fazer doutorado na França. Ela descobriu os elementos químicos polônio e rádio e ganhou 2 prêmios Nobel. Albert Einstein também teve um incentivo importante durante a infância. Com o pai e o tio engenheiros, ele teve acesso a livros onde pôde conhecer a ciência desde cedo. O resultado foi a formação de um dos maiores cientistas da história, que, com a sua famosa teoria da relatividade, revelou ao mundo uma visão inteiramente nova do universo. Mas para estimular o olhar curioso e científico das crianças, não é necessário ter pessoas especialistas ao redor. Com brincadeiras simples, é possível aprender muita ciência, desde o contato com a natureza, a matemática presente na amarelinha, passando pelas ondas sonoras ao fazer telefones caseiros, até as misturas e reações químicas na hora de cozinhar ou fazendo massinha com farinha de trigo. Tudo é uma nova forma de descobrir o mundo e descobrir a si mesmo. O que você quer ser quando você crescer? Astronauta. Essa, pelo menos, é uma das respostas mais comuns que as crianças dão para essa pergunta. E o Brasil tem sido referência em programas que estimulam a participação das crianças em Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica. E olha só, para estimular o interesse pelo espaço, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem o projeto Caça Asteroides. Agora a gente vai conhecer um pouco dessa iniciativa. Você já pensou em se tornar um caçador de asteroides? Essa é a proposta do programa Caça Asteroides, uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o International Astronomical Search Collaboration, IAC da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. O Caça Asteroides, MCTI, ele é um programa de ciência cidadã junto com o IASC, ele é um programa internacional e agora nós estamos trabalhando no Brasil junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O caça-asteroides disponibiliza milhares de imagens captadas por telescópio. As fotos são analisadas pelo programa Astrométrica e depois são distribuídas às equipes de voluntários que devem procurar por asteroides ou objetos próximos à Terra. O programa Caça Asteroides, na prática, ele funciona da seguinte forma. Precisa ter um líder, o líder faz a inscrição de sua equipe. Sua equipe pode ter até 5 integrantes. Esse líder vai receber um treinamento da equipe junto à professora Agna, que é coordenadora desse projeto,
Em seguida, as equipes irão receber imagens, são 25 pacotes de imagens para fazer detecções de asteroides durante um mês. No programa, há muitos jovens que estão se destacando, tanto na observação dos asteroides, como também treinando futuros caçadores. Um dos nossos exemplos que nós temos hoje é a Nicolinha. A Nicolinha, além dela fazer o caça-asteroides, ser uma cientista cidadã, ela criou um clube da ciência. E nesse clube da ciência, ela iniciou com algumas crianças, hoje ela já tem mais de 75 crianças que estão estudando e com vários professores, vários cientistas que estão fazendo a diferença aí. E a Nicolinha, ela está treinando jovens, crianças e adolescentes de como fazer esse caça aos asteroides. Nós temos também aí treinadores oficiais do IASC, que é a Luana, também o Caio e o Alex, que hoje são oficiais da NASA e do IASC. Nicole Oliveira, a Nicolinha, é uma das mais brilhantes observadoras do projeto. Com apenas 8 anos, já detectou de forma preliminar inúmeros asteroides no programa Caça-Asteroides MCTI. Eles disponibilizam pastas, onde nós colocamos no software, fazemos todo o procedimento e começamos a caçar. Depois, se encontrar algum asteroide ou não, eu envio um relatório para o IASC. Se as análises da NASA indicarem que algum dos asteroides é uma observação inédita, Nicolinha pode se tornar a pessoa mais jovem a alcançar o feito. O processo de investigação pode demorar anos, mas, confirmada a descoberta, ela poderá batizar o asteroide. E com tamanha vocação, sabe o que a Nicolinha quer ser quando crescer? Eu quero ser engenheira aeroespacial para construir foguetes. O interesse pela astronomia vem de longe. Enquanto a maioria das crianças se encantam com brinquedos, aos 2 anos, Nicolinha já era apaixonada pelo céu. Assim, gostar de astronomia eu comecei com 2 anos, quando eu ficava olhando para o céu, para as estrelas, para os planetas, para a lua, e eu pedi uma estrela do céu para minha mãe. Ao invés de a gente ficar sempre comprando brinquedos e entregando a ela, já que a gente sempre comprava a estrelinha, que ela pediu, uma estrela do céu, a gente dava estrelas de brinquedo, a gente passou a levar ela na loja para ela escolher o que queria. Então, quando ela não encontrava nada que fosse adequado ao gosto dela, a gente ia na livraria, ela trocava por livros. Aí, ao invés de brinquedo, ela trocava por livros. Aí a gente começou a comprar livros no tema para ela. Com 4 anos, ela pediu um telescópio e a gente achou inusitado, mas foi procurar saber quanto que custava. E ao ver o valor, a gente falou para ela que infelizmente não dava, porque o valor era muito alto e era o preço de uma festa. E naquele momento ela, mamãe, eu não quero mais festa, eu prefiro o telescópio. Aí a gente realmente viu que não tinha mais o que fazer, que era realmente sonho dela, que era realmente o que ela queria. Nicolinha, que morava em Maceió, no estado de Alagoas, ganhou uma bolsa para estudar em um colégio particular em Fortaleza, no Ceará. Os pais não hesitaram, largando tudo pelo sonho da filha. Nós tivemos esse convite, né, de virmos para aqui, para Fortaleza. A gente não pensou 2 vezes, porque era uma oportunidade muito boa para o futuro dela. Então, nós abrimos mão de tudo que a gente tinha em Maceió. E o que era possível a gente vendeu, o que não foi possível a gente ainda até trouxe, mas era o sonho dela e era o nosso sonho, porque era a felicidade dela, então a gente nem pensou 2 vezes. A pequena cientista é bicampeã da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nicolinha também é fundadora de um clube de ciências e tem um canal sobre astronomia no YouTube. Mamãe, eu sei que todas as crianças do Brasil têm acesso à ciência, tecnologia e tudo da área STEAM. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada neste mês de outubro. Não sai daí, porque o Ciência Tudo volta já já. Estamos de volta com o Ciência Tudo, hoje falando da relação das crianças com a ciência. E outubro é o mês nacional da ciência, tecnologia
e Inovações. Com atividades coordenadas pelo MCTI, a celebração tem o objetivo de mobilizar a população, em especial os jovens, para atividades científico-tecnológicas. E agora a gente vai ver como está sendo a programação desse ano. O Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações está em sua segunda edição e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, criada em 2004, chega ao 18º ano. Coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o evento promove atividades de divulgação científica de várias instituições pelo país, incentivando a inclusão de crianças, jovens e adultos na ciência. Eu participei da primeira, aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu participei do Trem da Ciência, né, andando com o Ildeu, na época, que coordenava, né, a popularização da ciência. E eu sempre adorei poder participar, conversar com as pessoas, falar a respeito de ciência, da importância da ciência, e em especial para os jovens. O Ministério apoia a semana através de um edital do CNPq que investiu mais de 3 milhões de reais e mais de 100 projetos foram contemplados já. Ela acontece, a Semana Nacional, simultaneamente em vários estados e em várias cidades do país. É um evento belíssimo em que órgãos governamentais ou não de popularização da ciência oferecem o que tem de melhor para encantar as crianças, para fazer o cidadão comum compreender a importância da ciência nas nossas vidas e com isso criar uma perspectiva de consciência social da importância da ciência e tecnologia para o progresso do nosso país. A Semana Nacional, sem dúvida, é um grande tesouro do Departamento de Promoção da Ciência. E em 2020, criado pelo Decreto 2047, foi instituído o Mês Nacional da Ciência e Tecnologia, que já está acontecendo. No site do Ministério você encontra todas as palestras, uma série de atividades envolvidas pelas unidades vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, oferecendo o que tem de melhor para divulgar a ciência e para fazê-la chegar em todos os lares do Brasil. A Semana e o Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações contam com inúmeras atividades, palestras e outros eventos. Um exemplo é o Céu em Sua Casa, iniciativa do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Eu vou citar um projeto legal que eu conheço, de uma infinidade de projetos. Chama-se o Céu em Sua Casa. Esse projeto belíssimo do Observatório Nacional tem um determinado horário, ele é divulgado no sábado, 7 horas da noite, e lá se reúnem numa plataforma online vários astrônomos que estão em lugares diferentes. Alguns são astrônomos amadores que colaboram nesse projeto. E eles estão com telescópios apontados para diferentes locais do céu. Essas imagens dos telescópios são transmitidas pela internet e aparecem na tela. E aí essas pessoas saem comentando coisas interessantes da Lua, de Júpiter, de Marte. Isso é conduzido pelo Observatório Nacional, então isso é guiado. Agora a gente vai ver Júpiter lá, pessoal de Maceió, o céu está nublado aí, como é que tá? E aí entra Maceió ao vivo falando de Júpiter, depois muda para Saturno, depois muda para a Lua. As horas passam e a gente não percebe, porque é um monte de coisas legais que acontecem. Então não subestime o poder que um evento desses pode ter, nesse caso um evento online, no despertar da curiosidade científica das pessoas, principalmente dos jovens, das crianças, dos estudantes. É fantástico o que pode acontecer a partir da participação de um evento. E todas vinculadas ao MCTI têm projetos de popularização da ciência belíssimos. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Isso é muito bacana, porque a ciência perpassa por tudo. Às vezes a gente nota a importância da ciência quando ela falha. Quando falta luz, a gente nota a importância da ciência. Quando a gente não tem internet, a gente nota a importância da ciência. Tudo é ciência. O progresso de uma nação está umbilicalmente relacionado com o progresso da ciência. E isso começa da base. O MCTI é o Ministério Ferramenta, que promove a ciência de base para o país. E para isso nós precisamos de mais jovens se interessando pelas profissões científico-tecnológicas e que o cidadão comum tenha uma consciência científica maior. Esse é o foco de eventos como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós agradecemos imensamente a todos os popularizadores de ciência que fazem da Semana Nacional um evento de alcance único em todo o país e belíssimo. Existem histórias fantásticas de crianças que a partir de um evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia se engajaram, se motivaram e a partir daí, hoje, acabam se tornando cientistas ou trabalham nas áreas de programação de computadores para diminuir o gap que o país tem na formação científico e tecnológica em certas carreiras.
todos esses conceitos como inteligência artificial, deep learning, machine learning, internet das coisas, todos esses conceitos do futuro já estão se tornando presente. Um dos papéis da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é levar esses conceitos ao cidadão comum. Quando a gente fala de transversalidade, ser um tema transversal, a gente percebe que a ciência depende de um monte de coisa, é uma matriz de conhecimento. Ou seja, eu preciso de várias áreas para gerar alguma coisa nova. Então, o tema transversalidade ele é super atual, ele está alinhado com os objetivos da Agenda Sustentável da ONU. Para escolher o cartaz do evento, o Museu Itinerante .fmg e o MCTI realizaram um concurso de desenho aberto a estudantes de todo o país. Sobre o concurso, sempre gostei muito de desenhar e sempre quis mostrar meu desenho de alguma forma em algum concurso, mas essa foi de fato minha primeira oportunidade. Tive o apoio dos professores e fiz várias pesquisas sobre o tema para poder fazer o meu projeto. A vencedora do concurso foi Natália Tamires Tintim, estudante do SESI Escola São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Em meu desenho, quis apresentar o planeta Terra com vários pontos interligados que representam a ciência, tecnologia e inovação, e uma mão que sustenta, que simboliza que a tecnologia está sobre nossas mãos. E como prêmio, Natália ganhou uma viagem para Brasília para acompanhar a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia que ganhei o concurso nacional e recebi muito apoio dos meus familiares, dos amigos, todos ficaram muito felizes também. Pensando em meu futuro, eu pretendo sim fazer curso para me especializar nos meus desenhos, participar de outros concursos também e quem sabe também em cursos na área tecnológica e científica, já que eu gosto muito da ciência e tecnologia. Bom, e o Ciência é Tudo está quase chegando ao fim, mas antes nós vamos ver o giro de notícias da semana. O 13º Encontro Nacional de Ferramentarias, Enafer 2021, realizado em Joinville, Santa Catarina, debateu o contexto atual do mercado e a inovação em direção à indústria 4.0. O evento teve como objetivo fomentar a discussão entre empresários e órgãos governamentais sobre temas comuns ao setor ferramenteiro nacional e contou com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Mas, à medida que entram as inovações e as novas tecnologias, nós precisamos também adaptar todo o nosso setor, o parque industrial, vamos chamar assim, para essas novas tecnologias. Agora fala-se muito em tecnologias da Revolução 4.0, daqui a pouco vai surgir a Revolução 5.0, e todo o nosso parque, ou se a gente quer ser realmente competitivo, toda a nossa indústria tem que se adaptar a essas novas realidades, né, de forma que nós tenhamos não só o desenvolvimento das inovações, mas também a escalabilidade necessária para isso se transformar em mais riquezas para o país, mais empregos, mais nota fiscal. Neste momento, iniciaremos a cerimônia de entregas de 1000 dias. Na semana em que o governo federal completou 1000 dias de gestão, o ministro Marcos Pontes participou de diversos eventos em várias cidades do país, entre elas Manaus. A capital do estado do Amazonas foi escolhida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para representar a região norte. A ciência, tecnologia, as inovações, elas estão presentes nas prioridades de todos os países, hoje que nós chamamos de desenvolvidos, e eles têm feito essas estratégias ao longo de muitos anos, para que eles atingissem o nível de qualidade de vida e desenvolvimento econômico que hoje eles têm. E nós temos tudo para ter aqui no Brasil exatamente isso. Durante a cerimônia, realizada no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o MCTI fez uma série de entregas que incluíram o lançamento de 2 laboratórios do projeto Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites MCTI, a entrega do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021, o programa MCTI Futuro, a premiação de medalhistas das Olimpíadas Científicas MCTI e atividades do projeto Pop Ciência. Nesse governo, nessa gestão, nós demos um salto na ciência, na tecnologia e nas inovações. Isso significa andar décadas em alguns anos, né? E isso tem sido feito graças à ajuda do presidente, graças à ajuda do Congresso Nacional, graças à ajuda, inclusive também, é importante citar, do Poder Judiciário,
né, que resolveu problemas de anos, né, também nesse setor. Então, esse trabalho conjunto tem sido capaz de mudar o Brasil. Em Belo Horizonte, o MCTI fez a entrega de medalhas para estudantes vencedores de Olimpíadas Científicas, financiadas pela pasta por meio de editais do CNPq. Mais de 20 milhões de estudantes participam anualmente de mais de 60 competições do conhecimento. O objetivo dos eventos é identificar talentos, estimular a curiosidade dos estudantes, incluir os temas científicos na pauta das escolas e classificar os estudantes para competições internacionais. A premiação faz parte dos eventos que comemoram os 1000 dias de governo. Em Minas Gerais, foram entregues medalhas da Olimpíada Nacional de Ciências, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Medicina, Olimpíada Brasileira de Informática e Olimpíada Brasileira de Química. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a importância das Olimpíadas e da participação dos estudantes. A gente precisa de jovens como você participando da ciência e da tecnologia. E essas Olimpíadas são a maneira, e vocês precisam ser homenageados pelo seu trabalho, né, ganhando essas medalhas, para que vocês percebam que, através da educação, você consegue realizar tudo que você quiser na vida. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui, infelizmente. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. E para você rever esse ou qualquer outro programa, é só acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. Tá tudo lá. Eu sou Bruno Barros e o Ciência Tudo fica por aqui. Obrigado pela companhia. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, tchau, tchau.